Olá, eu sou Paulo Plevnia, sou fundador do Espaço de Arte, o Coletivo Crowd em São José do Rio Preto, a aproximadamente 400 km de distância da capital, São Paulo. Por aqui, acolhemos e promovemos diversos artistas, tatuadores, ilustradores, designers, artistas plásticos, gráficos, fotógrafos e artesãos. Localizado bem no centro da cidade, nascemos da demanda de se ter um local para se aprender e se desenvolver como artista. Nessa curta jornada de um pouco mais de 4 anos, já nos tornamos um ponto de encontro e um grande promotor dos conteúdos dos artistas que participam dessa nossa rede criativa de negócios. Este projeto aqui, o Revitalizarte, é resultante da junção do nosso projeto digital de entrevistas pelo Instagram, o Casa Viva, com as nossas vernissagens coletivas que aconteciam antes da pandemia, agora numa versão digital e editada. Neste programa, nosso primeiro papo é com João Pedro Perassoli, o Pera, especialista em dioramas, ou seja, em miniaturas incríveis. Na sequência, a fotógrafa Ana Paula Cavalcante fez pra gente um vídeo onde ela fala sobre o uso de simbolismo na fotografia. Nesse vídeo, ela descreve e reflete bastante sobre o seu trabalho, sobre quais símbolos ela mais usa e quais símbolos ela tem descoberto nas suas obras. Logo em seguida, vamos conhecer um pouco mais sobre a artista plástica Marcela Almeida. Ela é uma especialista em se reinventar. Ela transita entre a arte fluorescente e a textura de uma forma muito única. No final, ela deixa um recado bem bacana sobre sua visão pós-pandemia. Não deixe de conferir. E para fechar, se o nosso assunto é democratizar a arte e dar acesso a ela, no finalzinho assista uma aula super rápida de desenho com outro grande artista e professor, William Carvalho. Espero que vocês curtam. Eu sou João Pedro Perassoli, né? Eu sou conhecido como Pera e eu produzo miniaturas, né? Eu sou artista plástico e meu foco é trazer um pouquinho da rua para casa. Existem alguns nomes técnicos, né, assim, que a gente pode chamar de diorama, né, que o diorama é diferente de maquete, né, que a maquete ela representa a volumetria, o espaço, né, e o diorama ele representa um acontecimento, um local que está acontecendo alguma coisa, como se fosse uma fotografia, entendeu? Algo estático, porém com movimento. Quando eu era pequeno eu sempre gostei de miniaturas, de carros, né, Hot Wheels, eu sempre fui colecionador, né, desde pequenininho. Então eu gostava de garagens, essas coisas para colocar meus carrinhos, né? Só que assim, eu nunca achei isso para comprar em nenhum lugar. Tanto é que quando eu era pequeno também não tinha dinheiro para comprar essas coisas, né? Em 2014 eu decidi fazer minha primeira miniatura para os meus carrinhos. Eu decidi, como eu já estava inserido no mundo do grafite, eu decidi criar miniaturas com grafite. E eu fiz uma com os mesmos materiais, só que com um pouco mais de técnica, que eu já havia vindo estudado uns pouquinhos em vídeos, sabe? E também eu acompanhava muita gente, né, que eu tentava copiar eles, né, assim, decidi olhar assim para ver o que eles usavam, tentar, né, porque geralmente a gente não conseguia essas informações, né, que material usar. Eu olhava assim meio de relance, algum materialzinho assim jogado no canto da pessoa e eu ia pegando no ar. Eu peguei gosto, comecei e aí o pessoal curtiu, né? Eu postei no Instagram, o pessoal gostou bastante, né? E aí eu decidi continuar fazendo, só que sempre foi um hobby, né? Aí eu comecei, fiz uma aqui, fiz uma ali, aí eu comecei a produzir algumas coisas maiores. Eu produzi uma favela, aí isso já foi evoluindo os patamares, né? Aí eu fui tomando gosto. E aí nesse meio tempo, eu sempre desenhei, sempre fiz minhas coisas, e aí eu comecei a criar meus personagens, criei a Perinha. E aí eu comecei a fazer chaveiros, né, em formato de pera, para vender na escola, né, para ver se o pessoal gostava. Aí tipo foi um sucesso na época, todo mundo queria comprar. E aí foi aí que eu juntei minha primeira graninha para comprar meu primeiro curso, né. Como eu tava no grafite já fazendo a perinha, eu tava meio que construindo minha imagem, né, assim, tanto fora nas ruas como assim, pessoas conhecidas, né. E aí nisso eu usava muito biscuit para produzir os chaveirinhos, né? E aí um dia eu tava lá, eu tinha uma miniatura de um Fusquinha, de novo nas miniaturas, né? Fazer uma garaginha para ele. E aí eu decidi usar o biscuit, eu consegui fazer umas texturas bacanas, né? E aí eu falei, pô, dá pra eu tentar fazer isso, entendeu?
E aí, nisso, aí que eu comecei a produzir a parte do grafite, que é a primeira que eu fiz, foi pro carrinho mesmo. E aí, quando eu produzia do grafite, que teve essa aceitação. Eu procurava muita referência no Google, né, no Pinterest, então eu tava sempre ali, mas eu não sabia o que usar para fazer aquilo, entendeu? E aí eu descobri algumas contas no Instagram de pessoas daqui do Brasil e de fora, e aí eu comecei a seguir eles. Foi aí que eu tentei entrar em contato, mas no começo eu não tive resposta, né? E até entendo, porque às vezes as pessoas não conseguem responder todo mundo. Aí eu comecei a aprimorar os materiais, tanto os materiais como as técnicas, mas faz de uns 2 anos pra cá que eu tô aprimorado melhor, assim, sabe? Utilizando os materiais mais resistentes, porque no começo eu fazia, eu não pensava que um dia poderia vender, entendeu? E aí no começo, tanto é que eu usava isopor, materiais muito frágeis, assim. E hoje a maioria das obras já foi vendida, né? Por exemplo, o material dessas portas aqui e dessa fachada, eu utilizei PVC, né, expandido, que é aquelas placas, né? E Depron, que é o próprio isopor que eu tinha falado no começo, que eu sempre usei. Que aí eu vi que dava pra trabalhar com isso, porque eu já vi lá fora o pessoal usando. E eu falei, dá pra tentar usar aqui. E aí eu fui conseguindo texturizar o PVC também, que é um pouco mais difícil, entendeu? Mas foi todo um processo, assim, que eu fui aprimorando, sabe? Mas muitas coisas eu consigo reciclado, entendeu? Tipo, muitas coisas eu olho assim, eu falo, pô, eu posso usar isso aqui, tipo palito de madeira, palito de picolé, eu consigo usar palito de pirulito, entendeu? Que é PVC também, só que redondo. Então é o olhar, entendeu? Quando você for fazendo, você vai olhar aquilo e você vai, pô, acho que dá pra usar. Tanto é que eu vou muito loja de R$1,99 e compro um monte de coisa e consigo usar, entendeu? Eu sempre tenho isso, né? Eu quero chegar nesse nível e tal. E aí eu fui fui achando mais inspirações, né? Porque aí eu fui pesquisando mais, fui achando mais contas, fui estudando também por via do Google, YouTube. E aí foi rolando. Hoje, tudo isso que eu construí, que eu tenho, eu agradeço a meus pais, porque eu moro com eles ainda. E tudo que eu tenho é por eles, entendeu? Eles me ajudam, eles me incentivam, eles sempre me apoiaram em tudo que eu precisava, eles me ajudavam com material no começo. Hoje em dia, graças a Deus, eu já consigo eu mesmo comprar meus materiais, né? Mas sem eles no começo, dando aquele pontapé inicial, talvez eu não estaria onde eu tô, né? Eles são os primeiros que eu mostro, né? Todas as obras que eu faço. O meu ateliê que eu tenho em casa foi eu, meu pai, meu tio, toda da família ali que ajudou a fazer, que começou a surgir as primeiras encomendas, né? E aí foi em 2019 também que eu entrei, em 2019 foi o ano, né? Que eu entrei na galeria, que eu comecei a fazer algumas obras por encomenda, que aí no começo do ano eu já comecei a fazer por encomenda sem estar com a galeria. Só que cobrando um valor baixo também, assim, só que eu já tava num nível um pouco mais bacana de obras. Chegou um momento que entrou a pandemia e eu já não tava tendo tanto retorno desse serviço que eu tava, né? Tanto é que entendo, né? As empresas, muitas quebraram e tal. E aí eu tava com uma obra em andamento, né? Lá pra Brasília. E eu falei, cara, eu vou arriscar. Eu tô gastando pouco mesmo, então eu vou tentar. Nisso eu saí do estúdio e foquei direto nessas obras. Aí foi uma obra atrás de outra, graças a Deus, tipo, foi uma coisa que eu agradeço muito por ter acontecido, entendeu? Porque às vezes eu saio no momento certo, né? Eu saí pra fazer acontecer. Aonde tem obra sua hoje? Fala pra nós uns pontos que você vai lembrar de cabeça e que também são super relevantes pra você. Onde? Cara, em São Paulo tem muitas, né? Porque eu vendo muito pra São Paulo. Brasília, já fui pro Nordeste, pra Paraíba. Onde mais? Vamos ver, já fui pro Sul também. Eu tenho obras em Los Angeles, Connecticut e no Japão. É os mais, assim, que eu falo, meu Deus, tipo, eu cheguei do outro lado do mundo. Então é bem bacana ver, né? Toda vez que eu mando uma obra, eu fico roendo a unha, ansioso para ver o que o dono vai achar. Meu maior sonho é expor, né? Assim, é mostrar pro público, porque eu fico lá no meu ateliêzinho de madeira lá, com todas essas obras e ninguém vê. Por isso que às vezes vai um pessoal lá em casa, muito de vez em quando. E aí, cara, pra você que é artista e tá nessa fase, você tem que ter fé e força e falar assim, cara, eu vou produzir e eu vou vender, entendeu? Tem que acreditar na sua arte, porque se você não acredita e não vira a chavinha como você disse,
a gente não vai a lugar nenhum, porque a gente depende de nós mesmos. Então, isso tudo aqui que eu produzo dependeu de mim, dependeu do meu esforço, da minha batalha, assim, de falar, eu vou continuar até não dar mais, até eu falar assim, eu não tenho R$1 para me sustentar nas miniaturas, entendeu? E, cara, desde que eu saí disso, desde que eu parei de trabalhar para as pessoas e meio que criei minha própria empresa, que as coisas estão fluindo. Então, às vezes a gente tem que tirar um pouco desse medo de falar, pô, e se não der certo? E tentar, sabe? Tem muita coisa a perder, mas às vezes a gente ganha muito tentando. Então, nesse momento é hora de a gente se recriar e criar e usar as mídias sociais, né? Que é o que mais está bombando ultimamente, né? E mostrar nosso trabalho para o mundo inteiro, porque existe pessoas que compram e existe pessoas que valorizam a nossa arte.